Bom dia, sexto ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de produção de textos com o professor Douglas. Na aula de hoje, faremos a correção das atividades propostas na aula passada e a nossa análise de questões está baseada na página de número 57 até a página de número 61, ainda dentro da compreensão do gênero textual tirinha. E o texto base para esta atividade de leitura e interpretação está na seção Lendo, da página de número 57 do nosso livro. Leiamos. Pessoal, aqui nós temos um texto com linguagem mista, ou seja, em que há a presença da linguagem verbal, representada pelas palavras, e também da linguagem não verbal, representada pelas imagens. No início do bimestre, nós vimos que o conceito de texto, na atualidade, vai além do texto escrito, ou seja, a linguagem visual, representada pelas imagens, também é compreendida como texto e comunica alguma coisa. Portanto, este texto requer uma leitura diferente, ou seja, em forma de análise, de observação. Vejamos. No primeiro e segundo quadrinhos, temos a apresentação do tempo e do espaço. A narrativa acontece durante o dia, podemos perceber pela figura do sol. O espaço é a natureza, representada aí pelos coqueiros e pelas árvores frutíferas. Observa-se em todo o espaço da narrativa a presença de comida, desde os cocos no primeiro quadrinho até o bolo e os docinhos no terceiro quadrinho. No último quadrinho da tirinha, temos então a revelação de quem é o autor dessa tirinha, com a fala: "Adoro quando ele tá de folga". Após esta leitura, vamos então para a seção Compreendendo, onde nós temos aqui a nossa atividade de leitura e interpretação. Pessoal, as questões 1, 3 e 4 exigem respostas pessoais. Portanto, respondam aí segundo a interpretação particular de cada um de vocês, tá certo? Vamos então para a questão de número 5. Ao observar a tirinha, podemos conhecer um pouco das características do personagem, como as coisas que ele gosta de fazer. Que coisas são essas? Pessoal, pela linguagem não verbal, ou seja, pelas imagens da tirinha, podemos observar que ele gosta de descansar na rede, no meio da natureza, comer e desenhar. Questão de número 6, pessoal. Nos dois primeiros quadrinhos, há imagens que sugerem ao leitor o local onde se passa a história. Justifique sua resposta. Pessoal, nós podemos perceber que sim, no primeiro quadrinho há uma rede presa a duas árvores e no segundo há árvores com frutas. Então, essas imagens sugerem ao leitor que a história se passa em algum lugar em meio à natureza, tá certo? Questão de número 7. Em qual quadrinho ocorre a quebra dessa expectativa? Qual é o lugar onde o personagem de fato está? Pessoal, o que significa quebra de expectativa? Essa expressão é muito comum nas atividades com o gênero tirinha e também nas histórias em quadrinhos, que será o próximo gênero a ser estudado. Expectativa é tudo aquilo que o leitor espera que aconteça, mas como no caso da tirinha, essa expectativa é quebrada, gerando humor. E a quebra de expectativa ocorre no último quadrinho, em que fica claro que Zé Pequeno está em um estudo de desenhos, na verdade, né? Dando continuidade, chegamos à questão de número 8, na página 59, com o seguinte enunciado: observe novamente o último quadrinho e leia a fala do personagem. A quem o personagem está se referindo ao empregar a palavra ele? A ele mesmo, Zé Pequeno, ao autor, Antônio Cedrais, ou ao narrador da história? Nós podemos perceber pelo último quadrinho que é ao autor Antônio Cedrais, pois é Antônio Cedrais o autor que produz as tirinhas. Letra B. O que Zé Pequeno quer dizer com a fala do último quadrinho? Quando o autor Antônio Cedrais está de folga, Zé Pequeno não gosta, pois precisa trabalhar em seu lugar. Será que é isso que ele quer dizer, pessoal? Quando o autor Antônio Cedrais está de folga, Zé Pequeno pode desenhar a tirinha com as coisas que ele mais gosta.
Esta é a resposta correta. Nós vimos que é exatamente isto. Então nós vimos na aula passada, pessoal, pela descrição dos personagens, que Zé Pequeno é um personagem que gosta de brincar, não gosta de estudar, só gosta então de descanso, de comida. Por isso que ele gosta quando Antônio Cedrais, que é o produtor das tirinhas, está de folga, porque ele pode desenhar a vida dele de acordo com o que ele mais gosta de fazer. Por isso que ele diz que adora quando ele, que é Antônio Cedrais, está de folga, porque ele pode escrever a história dele do jeito que ele gosta, tá certo? Dando continuidade, vamos para a seção Explorando, ainda na página de número 59, onde nós temos as características, o objetivo e a estrutura do gênero tirinha. Essa seção é muito importante, pois ela apresenta questões que exploram detalhes do gênero que serão aplicadas na produção escrita do gênero. Por isso, tenham atenção, anote as respostas de forma organizada para termos bons resultados, tá certo? Leiamos. As cenas de uma tirinha são organizadas em uma sequência de quadros. Observe a disposição dos quadrinhos na tirinha. Assinale a alternativa que mostra a direção em que a leitura de uma tirinha é feita. Aí nós temos aqui 3 opções, na vertical, na horizontal e na diagonal. E a resposta certa é na horizontal. A arte sequencial da antiguidade dos povos lá da Mesopotâmia, como os egípcios, era feita em outras direções. Era de cima para baixo, em forma de zigue-zague. A tirinha moderna, como nós conhecemos, é feita a leitura no sentido horizontal. Questão de número 2. Observe a expressão facial de Zé Pequeno no último quadrinho. O que ela indica? Não é difícil perceber que indica que ele está satisfeito, que ele está feliz. Questão de número 3. No último quadrinho da tirinha, foi empregado um recurso visual que se assemelha a aspas. Com que intenção esse recurso foi utilizado? Então nós podemos identificar sem dificuldade que foi para sinalizar o movimento e indicar a ação de desenhar. Pessoal, para interpretarmos corretamente o gênero tirinha, nós precisamos estar atentos a todos os tipos de linguagem. Ou seja, temos que levar em conta o texto escrito e também o texto não verbal, representado pelas imagens e as expressões corporais dos personagens. Tá certo? Dando continuidade, chegamos então à página de número 60, questão de número 4. Nas tirinhas, os balões, além de representar as falas dos personagens, são empregados para exprimir suas emoções e, para isso, apresentam um formato variado, complementando a informação. Letra A. A ausência de balões no primeiro, segundo e terceiro quadrinhos compromete o sentido da tirinha. Por quê? Pessoal, nós vamos observar que não compromete o sentido da tirinha. Porque nesse caso as imagens aí são autoexplicativas, ou seja, não necessitam de outras informações para complementar o seu sentido, tá certo? Letra B. Caso não houvesse um balão de fala no último quadrinho, o sentido da tirinha seria comprometido? Justifique sua resposta. Aí nós vemos que sim, pessoal, porque o leitor saberia apenas que é Zé Pequeno quem desenhou as imagens dos quadrinhos de 1 a 3, mas não saberia que Zé Pequeno estava desenhando enquanto seu autor estava de folga. Dando continuidade, chegamos à questão de número 5, ainda na página 60. Uma tirinha pode ser apresentada apenas por imagens ou pela associação entre imagens e palavras. Observe os quadrinhos da tirinha lida e marque em qual deles há os 2 tipos de linguagem. Esta resposta é muito simples, que é no 4º quadrinho, onde nós temos o personagem Zé Pequeno desenhando e com a seguinte fala: adoro quando ele está de folga. Este é o quadrinho que apresenta os 2 tipos de linguagem, verbal e não verbal, dando origem então
a linguagem mista. Chegamos então à página de número 61 com a questão de número 6, com o seguinte enunciado. Imagine que você é um personagem de uma tirinha e está na mesma situação que Zé Pequeno. Faça um esboço no espaço abaixo, indicando o que você desenharia na tirinha e se o seu autor estivesse de folga. Essa questão é pessoal. Usem a criatividade de vocês, se imaginem, se coloquem no lugar do personagem Zé Pequeno, imagine que alguém escreve sua história e se você pudesse ser independente desta pessoa que escreve a sua história, como você escreveria o seu dia a dia? Como você escreveria o seu cotidiano? Então, utilizem aí todos os elementos de construção desse gênero. Aproveitem este exercício para começar como um aquecimento para a nossa produção escrita do gênero, tá certo? Aí logo abaixo da questão de número 6, nós temos aqui para finalizar um tópico explicativo que nos relembra o conceito e as características do gênero textual tirinha. A tirinha é uma história apresentada em uma sequência de quadros. A situação ilustrada envolve poucos personagens e ocorre em um tempo e espaço bem delimitado. As tirinhas mostram essencialmente imagens, mas podem conter também textos verbais, que complementam as imagens ilustradas. Esse gênero pode ser publicado em diversos veículos de comunicação, como revistas, livros, jornais ou sites da internet. Pessoal, muito obrigado a todos pela atenção. Anotem as respostas no material de vocês de forma bem organizada para que nós possamos ter uma boa produção escrita. Fiquem com Deus e até breve. E não esqueçam que o amor é indelegável.